E neste sábado será realizado um mutirão de cadastramento para regularização fundiária de imóveis do setor Dorival de Carvalho. Quem vai explicar para a gente como é que vai funcionar, né, esse cadastramento é o secretário de Habitação, Gilberto. Gilberto, conta para a gente como é que vai funcionar. Bom, essa fase nossa de cadastramento dos imóveis que estão ali no Dorival de Carvalho, ele é decorrente da necessidade de nós fazermos a regularização fundiária dos diversos imóveis que o poder público já entregou em Jataí ao longo da sua história. O Dorival de Carvalho hoje é composto por algo em torno de 110 lotes. Esses 110 lotes, com a mudança da legislação de regularização fundiária, é necessário que a gente faça o desenho não só do lote, mas da locação do imóvel, o tamanho desse imóvel, das casas que tem nesses lotes, para fazer a apresentação ao cartório, para que aconteça a verbação disso para a regularização fundiária. Então, esse é o momento pelo qual nós estamos indo até lá no Dorival de Carvalho, para que as pessoas permitam que essa equipe que estará trabalhando lá, que é uma parceria com o Instituto Federal, possa permitir que eles façam as medições externas. Não há necessidade de fazer medições dentro das casas, somente da parte externa das moradias, para a gente saber o tamanho que é essas casas dentro do lote, para a gente fazer o desenho técnico depois e levar até o cartório. Lembrando que essas são casas, né, concedidas por programas habitacionais. Exato. O Dorival de Carvalho já é um bairro bastante antigo. E sempre que existiram isso no passado, com as mudanças gerais que aconteceram com a legislação, a transmissão desse patrimônio por parte do poder público para um particular, ela veio sendo regulamentada e sendo mais apertada, ou seja, não tem como o poder público fazer uma transferência direta de um patrimônio para um particular diretamente. É necessário que haja, então, um processo licitatório. No caso de habitação, tem que haver um programa habitacional onde uma grande quantidade de pessoas tomem ciência daquilo e tenham todos as mesmas capacidades de participar dos programas. E isso, como aconteceu num passado bem distante, não houve essa condição dentro de uma legalidade existente de transferir esse patrimônio para aquelas pessoas que lá moravam e moram agora. Isso vai gerar algum custo no momento para as pessoas hoje em dia, Gilberto? Não, de forma alguma. A regularização fundiária de interesse social, ela é justamente para que haja essa regulamentação desses bairros que estão tidos como ilegais, porque o que existe ali é uma gleba, é um pedaço de chão, uma fazenda. Nunca houve o parcelamento em lotes individualizados. Então, a partir do momento que o cartório reconheceu o nosso auto de demarcação, que é onde a gente confronta uma matrícula daquele imóvel com a construção, dizendo que aquilo pertence ao poder público e faz parte de um programa habitacional, o próximo passo agora é identificar os imóveis para que aconteça esse parcelamento, a individualização desses lotes e depois a transferência, a legitimação fundiária de cada um daqueles lotes nos nomes dos proprietários que lá estão, para que eles se tornem de verdade proprietários e não mais posseiros como são até hoje. Então, só para que fique bem esclarecido para o nosso telespectador, né, esse mutirão de cadastramento é apenas a primeira etapa, né, até que esse processo todo seja concluído e, enfim, a casa, né, o lote seja no seu nome. Exatamente, a interferência com o morador ali do Dorival de Carvalho, como vai acontecer nos demais, é o primeiro momento agora. Como eu disse, nós não temos ainda uma imagem de satélite com a precisão suficientemente capaz de dar as informações que nós precisamos. Então a gente precisa incomodar os moradores ali do Dorival de Carvalho nesse sábado, por isso eu friso para eles que estejam lá na parte da manhã, permitam que a equipe faça essas medições, tomara que não esteja chovendo muito forte para poder não atrapalhar o trabalho, né, que chova à tarde, de manhã deixa a gente fazer a atividade, mas que esteja lá e permita fazer essas medições, porque sem essas medições não haverá como fazer a regularização fundiária. Esse é o momento de primeira intervenção com os moradores. Depois, num outro momento, a gente vai
através das modificações no nosso cadastro imobiliário, chamar essas pessoas para que elas venham até a prefeitura fazer o seu cadastro ou atualizar o seu cadastro imobiliário com as informações do imóvel e as informações pessoais, para que haja então a caracterização socioeconômica, ou seja, se aquela pessoa está dentro das características que pode participar de um programa de regularização fundiária de interesse social e não haverá nenhum custo envolvido para ela. Ao momento que ela não se caracterizar, aí sim ficará os custos por conta dessa pessoa. Mas num primeiro momento nós trabalharemos tão somente com aquelas unidades de interesse social que estejam caracterizadas como de vulnerabilidade social ou que se enquadrem nos critérios exigidos pela lei. Nós não temos satélite, né, como você falou, mas nós temos o Google Maps. Você abriu ali a tela do computador para mostrar. Fala ali um pouquinho para o pessoal, explica. Como o Dorival de Carvalho, essa parte é um bairro pequeno na cidade, a gente acaba conseguindo fazer esse trabalho na parte da manhã. Então são 110 unidades. A imagem, se nós tivéssemos uma imagem agora de 2017, daria para a gente fazer. Mas se a gente observar aquela imagem ali, ela é de 2011. Se eu não estiver enganado. Então fica um delay muito grande, fica um vazio muito grande de informação. Pode ser que aquelas unidades, aquelas construções, aqueles telhados não representem hoje quais são as construções que existem dentro daqueles lotes. Neste sábado acontece agora, né, no setor Dorival de Carvalho, mas já tem assim previsão de outros setores? Como é que está a programação em relação? O Dorival de Carvalho, até pela condição entre o relacionamento documental dele com o cartório de registro de imóveis, é a nossa base experimental. O que significa isso? Nós estamos aprendendo a fazer regularização fundiária com esse loteamento, justamente para que a nossa experiência ela se espelhe nos demais 5.000 imóveis que existem em Jataí, carecendo dessa regularização fundiária. Então ele é a nossa cobaia, por assim se dizer, para que a gente possa fazer essa regularização fundiária e no ano de 2018 nós espelharmos nos demais e entregarmos essas escrituras para os outros moradores. É que ela é uma pequena amostra, né? Visto que só são 110 unidades, como você falou, é em torno de 5.000. Exatamente, são 110 de um núcleo ou de um universo de 5.000 unidades que necessitam ser regularizadas dentro de Jataí. Então a gente conseguiu agora essa parceria com o Instituto Federal, com a turma da professora Carolina, que fará esse trabalho de campo para nós, será supervisionado pelo Roberto, nosso técnico de edificações do departamento técnico, que fará o acompanhamento de todo esse trabalho de campo, para que depois a gente monte os desenhos técnicos de apresentação ao cartório. Então, a regularização fundiária em si só, ela é formada de várias etapas, desde uma quantidade grande de documentos que a prefeitura, que é a proprietária desses imóveis, tem que produzir, até essa intervenção com as pessoas, sabendo o tamanho dos imóveis e depois o cadastramento, a atualização cadastral dessas pessoas. Então a gente acaba pedindo paciência para as pessoas, tenham calma. O ano de 2018 é o ano da regularização fundiária, por assim se dizer, que a gente está tentando ao máximo cumprir com todas as exigências para que nós possamos entregar isso dentro do ano de 2018. Obrigada, então, pelas suas informações, Gilberto, e reforçando mais uma vez o que você falou, né, pedindo para que as pessoas fiquem em casa, né, para que tudo possa ocorrer, né, dentro dos conformes. O horário programado para essa visita, né, para as visitas será das 7h30 da manhã às 13 horas da tarde.